Quando você pensa em Natal, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Será que os muitos presentes que precisamos comprar, as confraternizações que vamos participar, são tantos os apelos comerciais, são tantas as celebrações, tantas idas e vindas ao centro, ao shopping, são as luzes, são os efeitos que tanto vemos nos nossos dias. E aí ficamos pensando também na nossa celebração, no nosso lar, que ceia vamos fazer? Será que vai ser o peru, vai ser o frangão ou vai ser o pernil? São tantas coisas para se pensar no Natal. Mas também, queridos, há aqueles que nessa época não conseguem fazer nada, pois se lembram de perdas, pessoas amadas que já não se encontram mais, que não estão presentes, que pela distância ou pela partida já não tem como participar do Natal em família. E aí, esse feriado de alegria se torna um feriado a ser suportado, um feriado melancólico. O que realmente vem à sua mente quando você pensa no Natal? É certo que para muitos vem a imagem da manjedoura, vem aquele casal ali andando pelas terras da Palestina, se dirigindo a Belém para cumprir aquela promessa. Ou, quem sabe, os pastores que são avisados do nascimento dessa criança, ou os reis magos que de distante vêm até Belém para presentear e honrar aquele que havia nascido. Mas é certo que quando nós pensamos no Natal e lembramos do nascimento de Jesus, talvez muitos se sintam ofuscados diante de tudo aquilo que o mundo tem feito. De alguma forma, o apelo comercial dos shoppings, as luzes, os enfeites, as mensagens natalinas que são tão comuns nas redes sociais e que na maioria das vezes tiram o menino nascendo e colocam um Papai Noel barbudo. O que está por trás de tudo isso? O que realmente está acontecendo com o Natal? Eu sei que, como outras festas cristãs, nós acabamos perdendo um pouco do rumo e do sentido dessa celebração. Esquecemos o principal protagonista dessa festa, o principal aniversariante do mês. E isso, queridos, pode ter para a vida de muitos consequências eternas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versos 21 a 23, a palavra do Senhor diz: Maria dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A celebração do Natal, ela não existe por conta do comércio, por mais agradável que seja nesse período passear no shopping com a família. A mensagem do Natal, ela não se faz presente apenas nas redes sociais, com um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que é tão comum ser desejado nesse período, mas em especial, nós a encontramos quando lemos as Sagradas Escrituras, e quando no Velho Testamento nos foi prometido a vinda de um Messias, a vinda de uma criança, que iria reinar, queria liderar o seu povo, queria libertar da escravidão. E esse menino veio a este mundo, não talvez com a expectativa de muitos, de libertar a nação de Israel do jugo romano, mas veio para libertar todo aquele que crê do jugo da escravidão do pecado. Eu sei que o nascimento de uma criança pode ser insignificante. São tantas as crianças que nasceram naqueles dias em Belém, tantas de uma forma simples, pais que não tinham muito e que ofereceram simplesmente o básico para os seus filhos que chegavam a esse mundo. Mas naquela noite em especial, uma criança diferente veio a este mundo, e a palavra de Deus celebra essa chegada de uma forma tremenda,
Diz as Sagradas Escrituras que o anjo do Senhor apareceu e falou a José, marido de Maria, que ao saber da sua gravidez, intentou deixá-la, abandoná-la. Porém, a revelação que ele teve é que aquela criança era o Filho de Deus, o Messias esperado. Nós sabemos também de toda a trama de Herodes, a partir da chegada dos reis magos a Jerusalém, e ele ficou inquieto em saber que um novo rei havia nascido. Ele, sendo o representante legal de Roma em Jerusalém, jamais poderia dividir o seu trono com outro rei. Sentiu-se ameaçado, sentiu a sua herança ameaçada, os seus herdeiros ameaçados. Mas o Natal é muito mais do que Herodes, muito mais do que os reis magos que chegaram de terras tão longínquas, distantes, para honrar aquele que havia nascido. Eles, homens experimentados nas ciências, souberam que a promessa haveria de se cumprir, e deixam a sua terra natal no Oriente e se dirigem até aonde a estrela os guiaria. Ali eles celebram a chegada do menino que mudaria toda a história. Mas por que não falar dos pastores, homens simples que no campo estavam a cuidar das suas ovelhas? E eles são os primeiros a anunciar a todos que o rei era nascido, que o Filho de Deus era chegado. A maneira como Deus age, muitas vezes, queridos, não se encaixa na maneira como achamos que Deus deveria agir. Os judeus, os sacerdotes, os líderes imaginavam a chegada de um grande homem, um Messias, um grande general que pudesse conduzir o povo em batalha para a libertação do jugo romano. Mas ao contrário, o menino que nos foi dado nasceu numa simples manjedoura. Hoje a manjedoura está vazia. Hoje a cruz está vazia. Haverá um dia em que Jesus voltará, não mais como menino, não mais como crucificado, mas como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que virá liderar o seu povo à vitória. Quando pensamos no Natal, a verdade, queridos, é que tudo aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos poderia passar despercebido por muitos que estavam ali naquelas cidades. Mas hoje, com a palavra de Deus que nós temos à nossa disposição, e vendo e conhecendo toda a história do nascimento de Cristo, nós podemos nos alegrar, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e isso aconteceu com um propósito maior. Não apenas de ser uma linda criança, dentre tantas outras que estavam ali em Belém, mas aquela criança cresceria, aquela criança exerceria um grande papel, não apenas em Israel, mas também aqui no José Walter. Aquela criança adulta esteve pregando a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Homens enfermos foram curados, endemoninhados foram libertos, e os ignorantes ficaram cheios do conhecimento da palavra de Deus. Até que um dia, o Senhor, Ele cumpriu o papel para o qual Ele veio a esse mundo. Ele cumpriu o papel ao qual Ele veio àquela manjedoura, ainda tão pequeno. Ele cumpriu o papel de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você imagine por que uma criança deveria ser adorada. Os pastores adoraram aquela criança, os reis adoraram aquela criança, Maria e José adoraram aquela criança. Todos que tiveram contato com aquela criança o adoraram. O nascimento de Jesus fala de adoração, fala de vida com Deus, e somente quando nós conhecemos a Jesus,
é que nós passamos a entender o verdadeiro significado da adoração. Para muitos, a adoração é meramente um rito religioso, é estar num templo, numa igreja, e fazer ali os seus rituais, como que querendo de alguma forma atenuar a ira de um Deus distante, que a qualquer momento pode lançar-se contra aquela pessoa. Mas, amados, quando nós vamos às Escrituras, nós descobrimos a presença de um Deus muito diferente, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos protege, de um Deus que nos guarda, mas também de um Deus que rejeita o pecado, de um Deus que busca um coração contrito e quebrantado. E essa foi a missão daquela criança que veio na manjedoura. Ela veio reunir os homens a Deus. Nós estávamos distantes, afastados dos caminhos do Senhor. Vemos isso em plena sociedade em que nós vivemos. As pessoas vivem num corre-corre, e nesse período de Natal, em dezembro, mais ainda. Não sei se você já teve a oportunidade de ir ao centro da cidade. Que coisa maravilhosa! Aquele calor intenso, aquela multidão, aquele frenesi dentro das lojas, cada um querendo chegar primeiro no caixa, e aquelas filas gigantescas. Mas, queridos, o Natal vai muito mais além disso tudo. O Natal vai para o momento de celebração em família, de estarmos nos alegrando com aqueles que nós amamos e por quem somos amados. Pode ser que não tenhamos um grande peru, mas quem sabe um pequeno galeto. Pode ser que não tenhamos a nossa calói, mas quem sabe aquela bola de plástico que tanto esteve presente nos meus natais passados. Independente disso, o Natal é o momento de nós celebrarmos o nascimento de Jesus, independentemente se o velhinho vai atender ou não o seu pedido, até porque não é ele que atende. Quem atende os nossos pedidos é aquele que nos conhece, como diz o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem conhece o teu e o meu coração, quem perscruta a minha e a sua mente, é o nosso Deus. Ele é que realmente atende o nosso pedido. Quando nós falamos de Natal, nós falamos do nascimento de Jesus, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu como um bebê, mas se tornou um homem. O madeiro da manjedoura não foi suficiente para detê-lo, nem a cruz também o deteve, porque Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O fundamento da nossa celebração do Natal é a nossa adoração a Deus, é a nossa vida com o Senhor. E nós podemos olhar para trás, e talvez você diga: pastor, quantos anos já vividos, quantas histórias já percorridas. E aí nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e sabemos que muito mais Ele há de fazer em nós e através de nós. É por isso que nós celebramos o Natal. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deixou duas ordenanças, apenas duas: o batismo e a ceia. O Senhor não nos ordenou a celebrarmos o seu nascimento, mas como igreja cristã, maioria das igrejas evangélicas, nesse período de dezembro, nós celebramos o Natal. A data é o de menos, e aqui nós não queremos entrar em conflito com aqueles que dizem ser dia 25 ou não o dia do nascimento de Jesus. Independentemente do dia, Ele nasceu. Ele nasceu, a promessa foi cumprida. É por isso que nós podemos, como os pastores, como os reis, como os seus pais, adorá-lo. O nascimento de Cristo
deve ser motivo da nossa adoração. Todos os louvores que aqui foram entoados, quer seja pelas crianças, pelo grupo levitas, pelo grupo harmônicos, todos adoraram ao Senhor. Quando o Proclamai iniciou adorando a Deus com toda a igreja, isso é motivo de muita alegria, não apenas para nós que fazemos a Gileade de José Walter, mas para todos aqueles que fizeram parte dessa história, porque muitas celebrações aqui foram realizadas ao longo de mais de 18 anos. E nós vamos continuar celebrando, festejando o nascimento de Jesus, até aquele dia em que Ele voltará para buscar a sua noiva, e no tocar da trombeta, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos, irão ao encontro do Senhor. Nesse dia, nós não celebraremos mais o Natal, nós celebraremos as bodas do Cordeiro. Estaremos todos juntos, como noiva, participando dessa grande união, porque Ele nos receberá, Ele nos acolherá. A adoração, queridos, tem um sentido de recuperarmos o Natal. Hoje, quantos pais falam do Natal para os seus filhos, ou mesmo nas escolas, com a figura de um velhinho? Mas precisamos colocar como protagonista aquele que realmente é o símbolo maior do Natal, que é Jesus Cristo. A minha oração é para que você busque a Jesus com a mesma intensidade que os seus pais, os pastores e os reis o buscaram. Que você seja capaz de adorar Jesus não apenas na noite de celebração do Natal, mas em todos os dias da sua vida. Que você possa se curvar, se maravilhar, que você o adore e que você reconheça a sua necessidade de um encontro com Cristo. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa é uma noite em que você poderá fazer isso. Hoje nós estamos falando aqui de Jesus, estamos falando de adorar a Jesus. E quando nós falamos de adoração, quando nós falamos de Jesus, nós não podemos perder a perspectiva de que o homem sem Jesus, o homem sem Deus, está fadado ao inferno. Pastor, falar de inferno na noite de celebração do Natal, meus queridos, eu seria inocente se não o alertasse da sua responsabilidade. Essa é uma decisão que todos nós temos de fazer um dia. Se queremos participar dessa celebração no céu, na glória, não há outro caminho. Talvez as luzes do Natal que enfeitam a cidade chamem a atenção, mas lembre-se que Ele é a luz do mundo. Talvez os muitos presentes que de alguma forma tanto nos atraem, lembre-se, Ele é o maior e melhor presente para a tua vida. Ele é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o menino que nos nasceu. E é Ele que nós podemos celebrar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque reconhecemos o teu amor ao enviar o teu Filho a este mundo. Te louvamos, ó Deus, porque numa manjedoura Ele foi recebido de uma forma tão humilde, tão simples, mas que foi honrado por pastores, por reis e pelos seus pais. Todos reconheceram que Ele é o Filho de Deus. E nessa noite, em que nós celebramos o especial de Natal, nós celebramos a vida que Ele nos deu.
celebramos a alegria que Ele tem nos proporcionado, celebramos a paz que Ele nos concede, e só temos motivo para adorá-lo, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.